te abençoe. Obrigado. Então, pessoal, nessa manhã tão maravilhosa, né, nós acordamos aí com sol, pelo menos aqui em Araraquara, né, um sol maravilhoso, né, uma manhã bem fresca, bem gostosa. E a gente começa, né, com o domingo seria o domingo de carnaval, com o entendimento do que é o carnaval realmente, né, do que se transformou o carnaval ao longo dos tempos. E hoje em dia, como nós temos uma visão é, errônea de um carnaval para hoje, né? E como que a doutrina espírita e o lado espiritual acaba enxergando o carnaval de certa forma, né? Então, esse ano que nós temos aí a pandemia, né, que está se estendendo, infelizmente, né, trazendo muitos benefícios e aprendizados para aqueles que querem enxergar o aprendizado, né, não caíram em desespero. Nós temos uma oportunidade de passar essa data com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu vejo de uma forma tão diferente depois que eu comecei a desenvolver a sensibilidade, como todos nós temos essa sensibilidade e esse desenvolvimento, ele pode partir da nossa própria vontade e estudos, né? Então, cada vez que nós nos aprofundamos nos estudos, nós aumentamos a nossa sensibilidade com o mundo espiritual. A nossa espiritualidade vai se desenvolvendo também. E quando eu digo espiritualidade, eu não digo apenas a nossa doutrina espírita ou a doutrina espírita, né? Eu falo a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa ligação com o Criador, com o nosso Pai maior, né? Seja ele de qualquer religião que nós estivermos falando, mas essa sensibilidade ela aumenta. Tanto é que nesses tempos de pandemia, nós ficamos muito mais assim chorosos, muito mais emotivos, né? Muito com um sentimento de vazio, não por estar dentro de casa, mas uma psicosfera que ela aumenta a cada vez que o planeta entra em desespero, não é verdade? E essa mesma psicosfera ela pode se formar em certas datas do ano. Nós podemos comparar aí a data do Natal, da Páscoa, onde aquele sentimento que aflora nessas datas, ele é tão bonito, ele é tão fraterno, faz com que a gente desenvolva o nosso lado mais caridoso, né, para com o próximo. E assim também é com o lado ruim, com o lado negativo, né? Nessa pandemia que começou a apertar agora, uma segunda onda que vem aí maior do que a onda que veio em agosto, né? Agora ela está assustando muita gente com diversos tipos de vírus, do mesmo Covid, né? Atuando, nós entramos numa psicosfera com muito medo. Ontem mesmo eu fui sair de casa tal, e comecei a perceber um desespero no ar, né? Uma aflição muito grande. E assim que a gente chega em casa, no nosso ambiente, com a nossa energia, aquilo tudo acaba. Ou seja, as pessoas estão com muito medo, mas vamos seguir juntos, né? Como diz a música, né? A vida é um rio, estamos todos no mesmo barco, né? E nós remaremos todos juntos. Então, cada um auxiliando o outro, porque se você remar de um lado e o outro não remar do outro, a gente não vai sair do lugar, né? A gente vai ficar dando voltas e não conseguir sair do lugar. Então, nós chegaremos sim, todos juntos, né? A uma evolução maior, a um aprendizado maior que essa pandemia está nos convidando a refletir, né? Mas nosso tema hoje é o carnaval, né? O que dizer dessa festa grandiosa, a maior festa do planeta, né? Vem aqui do Brasil, o carnaval. Mas será que foi sempre assim? Qual foi a importância do carnaval? Será que é esse festejo? Será que muita gente não gosta? É muita bagunça, é muito abuso, né? Uso de álcool, uso de droga, excitação ao sexo, quase que 100%. Mas vamos procurar entender. Então, a palestra de hoje fala carnaval no contexto histórico e no contexto espiritual. Então, nós vamos ver os dois contextos, né? Aos poucos, esmiuçando cada detalhe e trazendo aqui comprovações científicas para tal, tá bom? Então, ó, no contexto histórico, né? O carnaval, ele era, na antiguidade, um desfile público oficial, tá? Era restrito a conquistas de guerra. Então, a toda vez que um povo guerreava
e saía vencedor, então essa conquista era contada na forma de desfile, né, em alegorias, para poder demonstrar o que foi a batalha, qual foi a grande conquista e tudo mais, né? Em outro fato, era de cunho religioso ou místico, né? Como as saturnais, né? Que acabavam invariavelmente em muito sexo, ou seja, era a festa da carne. Então, eram as saturninas que eram chamadas, né? Lá com os gregos antigos, depois com os romanos, né? Eram festas banhadas a muito vinho, a muita bebida alcoólica, e isso assim muito também, como vou dizer, muito abuso sexual da época. Então nessa época era bem liberto nas questões sexuais, então acabavam sempre com muito sexo, né? Então a partir daí a gente tem esse contexto histórico, a palavra, né, carnaval, carnaval ou entrudo, né? Que são os 3 dias de festas, né, que precedem a quarta-feira de cinzas, tá? E a palavra, ela tem origem do latim, carnavale, o que significa adeus à carne. Ou seja, era uma festa onde o pessoal abusava mesmo, né? Abusava, ia para desforra, para festa, fazia tudo porque a carne não valia nada. Então se abusava de muito alimento, abusava de muita bebida, né? Saía com muitas brincadeiras. Porém, a Igreja Católica da época se opunha a esses festejos pagãos. Porém, toda vez quando ia ter alguma ação contra, era muito retalhada, né? Então, em 1590, decidiu reconhecer essa festa, tá? Mas que o dia seguinte desse carnaval fosse o dia dedicado à expiação dos pecados, que é a quarta-feira de cinzas, né? Era simplesmente o dia especificamente colocado para a gente se arrepender daquilo que fez esses 3 dias, né, de carnaval. Olha que interessante. Então, a quarta-feira de cinzas, ela marca o início da quaresma. Então, para a gente entender um pouco mais, né, a quaresma são 40 dias de abandono dos prazeres. Então, olha só. Então, a Igreja Católica da época colocou a quaresma logo após, né, ao carnaval, para as pessoas refletirem o que realmente foi esse carnaval, do que ela tem para a vida e quais os objetivos dela, ligando ela ao Criador. Então, tudo que a gente menciona sobre a religião é sempre para melhorar o homem, porém o próprio homem vai e desvia, né? Infelizmente. Então, assim, ó, esse nome, quarta-feira de cinzas, ele vem pela simbologia de marcar as pessoas com as cinzas, né, de uma fogueira como um sinal de penitência. Olha só, então a quarta-feira de cinzas era marcada com uma cruz na testa dos fiéis para que ele possa passar a quaresma, essa quarentena, né, em provação, ou seja, em simplesmente abandonar os prazeres. Mas quando a gente entende basicamente essa quaresma, né, a gente reflete logo a Jesus, aos 40 dias, né, de Jesus no deserto, né, como sendo basicamente o jejum de Jesus, né? Esse número 40 para Jesus, 40 dias, né? Para Moisés, 40 anos. Quando Moisés tirou os hebreus do Egito, né, libertou o seu povo do Egito, ele migrou diretamente para o deserto. Porém, até a cidade prometida, né, Canaã, onde Deus tinha falado com Moisés, a pé pelo deserto, ia durar pouco mais de 22 dias. A pé pelo deserto. Mas essa viagem durou 40 anos. A gente tem que entender o porquê dos 40 anos e o porquê dos 40 dias de Jesus. Os 40 anos de Moisés no deserto foi para expiar, para que o povo compreendesse as amarguras de ter um comportamento que agora tinha que ser mudado. Olha só. Então, um povo que era politeísta, um povo que roubava para sobreviver, que matava para se proteger. Então, esses 40 anos serviu para renovar a geração, né, dos que estavam aprendendo com Moisés um novo direcionamento de vida, e principalmente religioso também, né? A visão que tinha de Deus não era um Deus
malvado, porém tinha que ser duro com os próprios comportamentos, porque o povo era muito selvagem, né? Mas e na questão de Jesus? Por que os 40 dias no deserto? Será que isso foi uma alegoria, né? Para alguns historiadores, falam que Jesus nunca teve no deserto, né? Ao meu ponto de vista, como Jesus falava por muitas parábolas, né? A história de Jesus é contada de diversas formas e diversas interpretações. Ao meu ver, os 40 dias simplesmente foi o jejum de maus pensamentos, mas Jesus pensar mal, não, simplesmente o ensinamento para que nós possamos aprender a fazer esse jejum mental. Nós sabemos que 30, 40 dias sem se alimentar, o corpo ele acaba entrando em alto consumo, né? Água, se faltar por 3 dias, já começa a desfalecer, começa a entrar em coma. Então, vamos entender um pouco mais. Será que esse jejum que Jesus fez e nos ensinou, será que não é algo que ele pode fazer de si, do seu coração? Ou seja, o jejum dos maus pensamentos, né? A orientação desse pensamento bom para que seja uma coisa boa. Essa orientação ela vem lá de dentro, que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos, né? E esses pensamentos nos aflige o tempo todo. Por ter essa ligação do nosso lado espiritual, nós estamos totalmente sendo amparados por amigos bons e não tão bons assim, né? Mas, peraí, como assim amigos bons e amigos não tão bons? Bom, nós sabemos que o nosso desencarne, ele acaba desprendendo, basicamente, o nosso espírito do corpo. E ele vai acabar indo para o outro lado, dependendo da situação com que ele foi, né? Ele vai seguir o seu caminho ou não, não é verdade? Então, assim, só que esses espíritos que estão do outro lado, cabe a nós cuidar dos nossos pensamentos. Porque se nós levarmos em consideração a física quântica, nós sabemos que a energia, ela atrai energia de mesma sintonia. Por exemplo, vamos pensar num rádio. O rádio tem várias estações. Então, se nós sintonizarmos uma estação específica, ela não vai pegar outras estações mais baixas ou estações mais altas. Então, dependendo dos nossos pensamentos com a nossa sintonia, nós estamos atraindo pensamentos iguais aos nossos. Se nós pegarmos em comparação e fazer uma análise da nossa vida, você pode reparar que todos os seus amigos, as pessoas que mais estão próximas de você, são muito semelhantes a você. Repara, no nosso dia a dia. Eu tive várias oportunidades de comprovar isso em viagens, né? Eu, como professor, viajo para alguma cidade ou outra e, de repente, quando surge uma amizade, começa a conversar com alguém ou com outra pessoa, na maioria das vezes, são professores. É incrível, são professores. Então, essa afinidade de energia, ela aflora, ela acaba aflorando para nós. Por quê? Vamos entender então um pouco mais da ciência. Tudo que é matéria, ela ocupa um lugar no espaço. E essa matéria é formada por átomos e moléculas. Esses átomos têm energias positivas e negativas. E elas fazem com que uma partícula muito pequenininha, né, chamada elétron, uns chamam de energia, outros chamam de matéria, ela fique girando em volta desse átomo. Então, peraí. Então existe uma certa energia, tá? Então imagina uma célula que deve ter por base ali de alguns quadrilhões de átomos em sua célula. Agora, a gente somar os 27 trilhões de células que nós temos, opa, nós teremos muita energia no corpo. E quando a gente imagina em energia, nós estamos emitindo energia e recebendo energia então o tempo todo. Nós temos diversos estudos científicos, principalmente do Dr. Sérgio Felipe, lá de São Paulo, né? Ele tem a Faculdade do Espírito, a Unispírito, né? A Universidade do Espírito. Ele tem o seu doutorado, o seu pós-doc, né? Junto com a glândula pineal. Então, na glândula pineal, ele descobriu pequenos cristais de apatita. E esses cristais de apatita, eles são maiores de acordo com que aumente a mediunidade da pessoa. A mediunidade é a sensibilidade ao mundo espiritual.
E todos nós temos. Então, analisando diversos cadáveres que ele analisou para fazer os seus estudos, ele viu que todos têm, uns mais, outros menos. E que esses cristais de apatita servem como se fosse uma antena magnética que recepciona estímulos. Mas espera aí, estímulos de onde? Com certeza, estímulos do mundo espiritual. Olha que interessante. Então nós estamos recebendo e emitindo essas emanações de energia. Aí alguns param e pensam assim, mas, peraí, será que isso realmente é verdade? Então vamos colocar à prova. Vamos imaginar. Você já deve ter passado por essa situação. De repente você pensa em uma pessoa e olha que você observa o celular, chegou uma mensagem dessa pessoa que você pensou. De onde veio isso? Será que essa pessoa queria falar tanto com você que mandou a mensagem, só que antes de chegar a mensagem já chegou a energia que ela gostaria de falar com você? Outro exemplo. Nós estamos de costas conversando com uma outra pessoa e de repente algo nos chama a atenção. E nós nos viramos, nos deparamos com alguém que gostaria de falar algo com a gente. Olha que interessante, que está nos observando. Então, assim, é muito forte essa recepção e emanação de energia. Algumas pessoas ficam próximas de nós, olha pra gente e fala, você não tá bem, né? Mas você não falou uma palavra. A sua feição não se alterou, a sua feição é até de sorriso. Mas a pessoa encostou e você falou assim, você não está bem, o que está acontecendo? Então nós emitimos essa energia o tempo todo e recebemos ela também. E é através dessa energia que nós vamos começar a falar sobre o carnaval. Então, eu vou trazer a visão espírita do que é o espiritismo para quem está em casa e que tem uma afinidade com o espiritismo, mas não é espírita frequentador da casa, né? Então, olha só, na visão espírita, é uma doutrina sem proibições, tá? Ou seja, ninguém proíbe ninguém de nada, né? Nós colocamos alguns contextos, algumas comprovações, e aí, como nós somos filhos de Deus, o nosso Pai Maior nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para proibir alguma coisa? Não é verdade? Então não tem proibição. Nós acreditamos nessa comungação de energia, como eu dei diversos exemplos aqui. Então a gente acaba comungando energia a todo momento, né? Um outro exemplo, né? Como que a mãe sabe que o filho não está bem, mesmo morando em outra cidade? Olha só, como explicar esse amor de mãe que chega e entende que o filho está bem, que está feliz e que não está? Olha só, né? Então, assim, ó, a gente entende também que nessa visão do carnaval inicia-se alguns processos obsessivos, né? E também agravam os processos obsessivos. Mas como pode agravar e pode iniciar? Essa comungação de energia, né? Olha só, a doutrina espírita ela é embasada em um tripé, né? Ou seja, religião, filosofia e ciência, né? Esse tripé, quando um falha, ele cai. Então, toda vez que nós desinstituímos esse equilíbrio, nós acabamos assim desequilibrados também. Então, sobre a religião, que trata das consequências morais do nosso comportamento, né? Ou seja, definido pelo livre-arbítrio, mas governado pela lei de causa e efeito. Ou seja, você tem uma ação benéfica, você recebe uma ação benéfica, independentemente de onde vier, mas essa ação benéfica, ela vem. Não é verdade? Eu lembro de um fato, né? Que quando eu já estava frequentando a doutrina espírita, minha esposa ainda não era. Nós tínhamos acabado de casar. E eu me recordo de um fato que nós fomos descer para o supermercado, né? E ela falou assim, nossa, mas será que a gente vai encontrar vaga bem próxima ali e tal? Bom, é simples, vamos ver, né? E no caminho e tal foi feito assim, ocorreu algumas ações para que possa salientar a caridade. Vocês entendam assim, né? Então, deixar a pessoa passar, permitir que o pedestre passe na frente do carro, segurar um pouquinho para que a pessoa passe na frente. Aí chegou essa ação, eu falei, olha, a gente deixou com que a pessoa passasse. Será que a gente vai encontrar uma vaguinha lá onde a gente quer? E dito e feito, a vaguinha estava lá esperando por nós. Ou seja, uma ação benéfica reflete numa ação benéfica, porém, uma ação prejudicial também reflete numa ação prejudicial. Não é verdade? Quando a gente entende sobre o que é a vingança é um veneno que você oferece ao seu inimigo, mas você toma, não é ele. Muitas vezes, quando a gente quer se vingar de alguém, a gente tem raiva ou ódio de alguém,
aquilo nos consome por dentro, mas a pessoa com que nós odiamos, ela não sabe. Muitas vezes não sabe e não sente esse ódio. Então a primeira pessoa que vai sentir essa energia ruim que nós estamos emanando somos nós mesmos. Que ela acaba desequilibrando nossos chakras, nossos centros de força, a nossa energia vital. Ela acaba afligindo em algum ponto. Principalmente para quem tem muito nervosismo na região do estômago, causando uma desinteria, causando uma gastrite, um refluxo. Né? Então nós temos diversos distúrbios provocados por alguns fatores do nosso comportamento. Né? Filosofia. A doutrina espírita também é uma filosofia. Ela realiza uma autoanálise comportamental, obtendo como base a nossa autocrítica e o livre-arbítrio nas decisões de ser. Então, nós olhamos para dentro, com todas as palestras, né, o nosso entendimento sobre o que é o Espiritismo, sobre o que é a vida, o comportamento de Jesus, nós acabamos olhando para si e enxergamos alguns comportamentos que deveriam ser alterados, que podem ser alterados, mas isso depende de nós, depende do nosso livre-arbítrio. Então, como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos algum mal e esse mal nos aflige, por que não mudar o nosso comportamento para que esse mal vá embora? Só que para mudar o comportamento, nós precisamos ter força, trabalhar sempre, insistir sempre nessa bênção para mudar. Não é verdade? E como diz Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Desde os gregos, já vem olhando para dentro, analisando o ser para simplesmente melhorá-lo. Né? E hoje chega tão forte nessa pandemia que nos enclausurou dentro de casa, ou nos fez ficar mais dentro de casa, olhando para si, a nossa família, né? Para o nosso companheiro ou companheira, né? O nosso matrimônio, na verdade, nosso pai, nossa mãe, e repara como no começo da pandemia, no meio em diante, começou a ficar desgastado essa relação. Ou seja, convidando a gente para entender, opa, peraí, as pessoas também têm alguns defeitos, nós também temos alguns defeitos, nós devemos respeitar para que as pessoas entendam o nosso respeito também, essas nossas fraquezas. Não é verdade? Então, isso é a filosofia né, do Espiritismo. E a ciência, né? Eu como biólogo amante da ciência, né, principalmente amante do corpo humano, vejo que nós temos muitos entendimentos aí que ainda nós estamos apenas caminhando e que a bênção dos livros, né, psicografados anteciparam por pelo menos 100 anos alguns estudos. Né? A ciência fornece comprovações a respeito da natureza e da imortalidade do espírito, como o Dr. Sérgio Felipe comprovando a mediunidade, como diversos outros estudos que vêm em Harvard, em Yale, na Europa, né, aonde mais? No Irã, no Japão, em Moscou, em Berlim, diversas faculdades estudando a vida após a morte. Mas por que não chega para a população essa comprovação? Bom, vamos imaginar que aquele doutor que esteja na faculdade, ele seguiu um conceito e a sua cultura para estar ali, naquela posição de doutor da faculdade, muito importante. Será que um trabalho de vida após a morte, que pode assim mudar totalmente o seu conceito, ele vai querer mudar o seu conceito para perder a cadeira no qual ele faz parte? Aí nós entramos numa fragilidade humana que é o orgulho e o ego. Então, todas as informações científicas que estão sendo desvendadas hoje a respeito da imortalidade da alma, elas estão sendo veladas e colocadas pouco a pouco na sociedade para que essas pessoas que estejam lá e que não deixam essa notícia chegar, aos poucos vai chegando de outras formas. Olha que interessante. Então nós não temos um local de comprovação, vários, assim como a cura da Covid-19. A cura e a vacina. Então nós tivemos tratamentos eficientes em diversos níveis por aí, em diversos países. E a vacina também, ao ponto da nossa sociedade, onde nós temos um orgulho tão forte, imagina um país exclusivo escrever o nome na história da ciência como o principal salvador do planeta com a vacina do Covid-19. Então nós temos aí
esse achado, esse encontro, né, a descoberta dessa vacina por diversos países. Então, não engrandecendo um nem outro, para que o ser humano enxergue. Todos nós precisamos, se nós trabalharmos em conjunto, nós encontraremos a cura juntos. Tá? Então, assim, a ciência ela traz por base a explicação da religião. Eu, como professor, eu sempre dedico, né, a explicação da ciência e da religião. Sim, elas são unidas. Como Einstein já dizia, né, a ciência sem a religião é manca. Ela não anda. Porque a religião ela dá a base para a ciência se desenvolver. Porém, ao longo da nossa história, nós tivemos alguns pesquisadores que tiveram que ser ateus para poder simplesmente dialogar e perguntar, duvidar para poder pesquisar, como é o caso de Charles Darwin. Charles Darwin foi muito religioso. Ele teve diversos filhos, onde dois filhos morreram. Quando a sua primeira filha faleceu, com 13 anos de idade, ele se revoltou. E como a igreja da época, né, era muito incisiva na sociedade, né, ele começou a indagar, a perguntar o porquê sobre aquilo, né, e não mais seguir aquela religião. Porém, continuando indagando seus estudos, desenvolveu a mais fantástica teoria da evolução, que comprova muito a nossa evolução e que na época ele segurou os seus achados para depois de sua morte, temendo a exclusão de sua família perante a sociedade. Então, assim, Darwin tinha sua religião, ele indagou, mas ele não demonstrou perante a sociedade com medo da época de ser excluído. Olha só. Então, hoje nós não temos essa questão, porém, nós temos muitos outros entraves, não é verdade? Então, quando a gente observa a doutrina, nós temos livros que antecedem, como é o caso de Evolução em Dois Mundos, né? É psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Nós temos um estudo, que nós estamos terminando o livro, né? Esse livro Evolução em Dois Mundos, e é um livro médico específico, onde quando foi escrito, em 1940 e pouco, né, que foi lançado, né, por Chico Xavier, alguns estudiosos, cientistas, foram até Uberaba conversar com o Chico, né? Eles colocaram uma notícia muito, eles trouxeram uma informação muito valiosa, né, no livro, que dizia o seguinte, né, a célula ela é comandada pelas suas estruturas e não pelo núcleo, como a gente conhecia antigamente. Só que quando o livro foi lançado, né, o que se acreditava era que o núcleo comandava a célula, né? Até então tem diversos livros que trouxeram essa informação. E os cientistas foram conversar com o Chico Xavier. Olha, Chico, você tem um engano muito grande no livro, né, dizendo que o núcleo não comanda a célula, né? Deve estar errado. Aí o Chico calmamente, né, com aquela calma de sempre, falou: meu filho, eu vou conversar com o autor do livro, porque não fui eu que escrevi, e ele vai trazer o porquê disso tudo. Aí o Chico entrou, conversou com o André Luiz, voltou para os 4 cientistas, falou o seguinte: olha, meu filho, o André Luiz ele pede desculpas, mas ele afirma que os senhores estão errados, né? Ele afirma que, assim, quem comanda as células são as estruturas, né? E aí os 4 foram embora muito revoltados, mas não é possível, ele está errado, isso é uma fraude e tudo mais. Anos depois, a comprovação de que as estruturas comandam a célula e não o núcleo, né? Então, assim, ó, nós temos uma antecipação da ciência e por base, né, explicando diversos fatores humanos. Olha que interessante, né? E quando a gente vai voltar e falar em energia, a gente lembra do ensinamento de Emmanuel, que fala de comunhão de energias. Emmanuel diz o seguinte: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhes compete atingir. Ou seja, você tem uma vontade, você emite essa vontade de qualquer natureza. E essa vontade faz com que o universo tenha as suas possibilidades para que você atinja essa vontade.
De novo, independente do que você quer, não é verdade? De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor as circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Bom, vamos tentar entender isso tudo então. Né? Quando a gente emite um pensamento inferior, a gente acaba movimentando aquelas relações inferiores. Vamos imaginar então uma pessoa queira causar um golpe na praça. Então ela vai pensar nesse golpe, ela vai ficar articulando e pensando, e ao longo do caminho dela, essa energia mais baixa acaba se afinando com aquela pessoa que também tem a intenção, ou que não tinha, mas que afine com a intenção dela. E ambos acabam se unindo, de alguma forma. Então isso a gente consegue entender ao longo da nossa vida. Quando nós somos muito ciumentos, nós acabamos atraindo quem? Para poder exercitar a quebra do nosso ciúme. Pessoas que causam, né, algum comportamento que nos provoca muito ciúmes. Olha só, nosso companheiro ou companheira, na verdade. Se nós somos avarentos, né, nós passamos por situações diversas onde essa avareza ela é testada para que nós possamos quebrar a nossa avareza. Se nós somos muito raivosos, né, nós passamos por situações no dia a dia para que nós possamos entender essa raiva e não emitir mais esse ódio. Situações de trânsito, situações de briga no trabalho, situações embaraçosas dentro da família. Então, essas energias que nós emitimos e nós também recebemos é o tempo todo. A pessoa que é sexólatra, né, ela está emitindo energias que são captadas por outros sexólatras. Olha só. Então essas pessoas acabam se aproximando e causando um mal maior a si mesmo, né, flagelando o espírito em comportamentos muitas vezes desregrados para o próprio corpo e muitas vezes padecendo por motivos simples e vulgares. Não só a sexolatria, mas em qualquer âmbito que nós possamos enxergar sobre esse comportamento inferior. Quando se fala comportamento inferior, é tudo que afinge vá de encontro ao ensinamento moral de amor e caridade de Jesus, que o tempo todo está nos ensinando, desde as épocas mais remotas até hoje em dia. Né? Então, um outro exemplo, né? Lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, diz o seguinte, olha só: num dos dias do carnaval, a cidade era um pandemônio. Multidão de espíritos que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos. Dominava a paisagem sombria das avenidas. Ruas e praças, cuja iluminação, embora férrica, não conseguia vencer a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Psicosfera, ou seja, o pensamento criando uma atmosfera ao nosso redor. Grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de espíritos voluptuosos, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Algumas entidades atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com suas induções nefastas. Outras buscavam as vítimas em potencial para aligi-las do desequilíbrio, dando início a processos nefastos de obsessões demoradas. Então, como eu disse no início da palestra, né, nós emanamos e recebemos energias. Todas as pessoas estavam ali no objetivo comum do carnaval, que é o abuso. Seja ele do álcool atraindo desencarnados viciados em álcool,
esteja em droga, atraindo desencarnados viciados em droga. E a maioria no carnaval querendo a volúpia, né? Ou seja, o sexo. E atraindo multidões de espíritos viciados em sexo. Então, sim, sendo inspirados a ter relações, sendo inspirados a causar situações onde que o sexo chega mais rapidamente, né? Então, é muito nítido a comparação, né, de um carnaval de rua de adultos e um carnaval de crianças. Quando minha filha nasceu, né, que está num quadrinho aqui do lado aqui, né? Minha filha nasceu, logo no primeiro aninho a gente levou ela num carnavalzinho, né? A gente vestiu, né? Fantasiou ela e foi pro carnavalzinho. E que diferença! Nessa época já tinha a sensibilidade, né? Do ambiente e tamanha é a diferença do carnaval que se tem de salão, de rua, praiano, né? Onde as pessoas buscam buscam o prazer, né? Que diferença. Então as crianças estão brincando, é recheado de sorrisos, tudo mais ali. Não que não exista bebidas, não exista outras situações, mas bem menores, bem menos preocupantes para o lado espiritual, na verdade. Então assim, quando o Divaldo foi levado, né, em espírito para essa região que ele observou, ele ficou horrorizado, estarrecido com essa situação, né? E ele foi levado lá, vamos falar assim, em projeção, e foi pedido para que ele tenha um olhar cuidadoso com a situação, um olhar de pena, porque todos ali estavam em uma situação doentia transitória, porque quando o espírito se vê doente e se vê nessa situação onde ele esteja cansado de tanto martírio, porque no momento é um prazer, num segundo momento é um martírio. Ou seja, são as dificuldades, porque não consegue desenvolver o seu espírito, porque não consegue sair dessa situação, se é desencarnado, ele sempre tem que estar buscando pessoas com esse mesmo intuito, não é verdade? E aí, Filomeno também diz, né, que nesses dias de carnaval, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem um hospital em cima do Brasil para poder, através de auxílios da espiritualidade e diversas falanges de espírito, auxiliar as pessoas no carnaval, inspirar situações boas, decisões melhores durante o carnaval e atender espíritos, né, que estejam em situações muito precárias, já estão prontos a ser resgatados. Olha que interessante. Então, é uma situação muito complicada o carnaval que nós vivemos hoje em dia, né? E aí eu lembro de um livro, se eu não me engano, Caravana da Meia-Noite, um livro que eu li há muito tempo atrás, onde espíritos iam descer na época do carnaval, né, para auxiliar uma família em específico. E um dos estudiosos dessa caravana aí, né, estava estudando, vendo o comportamento, como estava ocorrendo, ele foi alertado. Olha, nós vamos descer numa época de carnaval, mas observe bem a psicosfera do Brasil. Então ele detalha bem a psicosfera de um tom rósea, né, para o avermelhado, muito forte, e à medida com que eles desciam próximo da crosta terrestre, né, aqui na região material, eles estavam sendo afligidos por uma energia sexual muito grande. E que este espírito que estava ainda iniciando seus estudos, ele quase se perdeu. Ou seja, quase se deixou levar. Então ele foi trazido de volta, recomposto a sua integridade de consciência para que o trabalho continuasse. Olha que interessante, como é forte. Então, para aqueles que têm uma sensibilidade energética, né, repara hoje, domingo de carnaval, né, como está a psicosfera do Brasil agora, comparando com a psicosfera de outros carnavais, né, de outros domingos de carnavais. Então é muito forte, né, é muito complicado nós entendermos dessa forma. Então, no livro Livro dos Espíritos, na questão 472, os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Olha que pergunta inteligente. Kardec faz aos espíritos venerandos que codificaram as obras, né, do Espiritismo. Olha que interessante. Então os espíritos responderam o seguinte:
Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente provocam, empurrando-vos sem os perceberes para o objetivo de vossa ambição. Olha como é forte aquela questão que nós falamos, o que você tem por objetivo, você emana pensamentos e parece que o universo acaba dando um jeitinho de acontecer. Olha quem é esse universo. São os espíritos que nos querem bem ou nem tão bem assim. Olha que interessante. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia de dinheiro. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. O Chico Xavier já dizia, né, que a tentação é aquela situação onde nós estamos correndo de um cachorro bravo, né, mas louquinho para que ele nos pegue. Olha só, essa é a tentação. Ou seja, nós sabemos que é algo ruim, mas nós queremos que nos pegue. Olha só. Então, isso tudo traz para a gente uma noção do que a nossa energia o tempo todo vai gerar através dos nossos pensamentos. Não é verdade? Então, no livro de André Luiz, em estudo, se eu não me engano, é No Mundo Maior, ele traz uma situação muito interessante, né? Que eles estão acompanhando um obsessor. Eles conversam com o obsessor de um homem que era muito rico, só que ele pegou essa riqueza de todos os seus irmãos, né? E ele conversou com um obsessor que era muito forte, né, mentalmente sobre esse homem, né, obsidiado. E como que acontece essa interação magnética e energética através da mente? E o obsessor responde: nós não fazemos nada demais, nós simplesmente insuflamos o seu objetivo central. Então, se o objetivo central da pessoa é ter riquezas, nós insuflamos para que ela simplesmente faça de tudo para obter mais riquezas, principalmente as coisas erradas. Não foi essas palavras que o obsessor utilizou, né? Só para a gente poder simplesmente ter um exemplo do que seria. Então, de qualquer natureza, se a pessoa tem um desejo central, que é a sexolatria, ele vai ser insuflado o tempo todo a ter ações de um sexólatro, não é verdade? Então, para a gente chegar nos finalmente da palestra, né, tem um outro exemplo aqui, onde Chico Xavier foi levado a uma cidade espiritual lá no umbral, né, uma cidade umbralina, que estava tendo uma festa de luxúria. E olha que interessante. Em desdobramento, Chico Xavier foi levado por Emmanuel a uma cidade umbralina próxima à crosta terrestre. Se deparou com um festejo muito similar ao carnaval, onde as entidades estavam festejando antes de regressar obrigatoriamente à carne. Ou seja, estavam tendo uma reencarnação compulsiva, né? Seus integrantes faziam menções a órgãos sexuais em carros alegóricos, mas também nas próprias edificações da cidade. Muitas entidades vistas por Chico estavam desdobradas e muitas conhecidas no âmbito artístico. O que é o desdobramento? O desdobramento é a saída do espírito quanto à nossa vigília do sono, né? Então nós acabamos dormindo, o nosso corpo, o nosso espírito sai e ele vai aonde o seu coração está. Então nós nos deparamos em algumas vezes, acordamos, né? Todos cansados, parece que passou um caminhão em cima de nós. Será que nós fomos andar por regiões bem mais leves? Será que nessa nossa andança nós não acabamos entrando num ambiente mais pesado e carregado? Por isso que Jesus nos orienta, né? Orai e vigiai. Então, antes da nossa vigília do sono, do nosso dormir, o importante é a oração, para que aquilo que a gente assiste, vê e se tem afinidade antes do sono, possa nos levar por caminhos melhores, principalmente de aprendizados durante a nossa vigília, não é verdade? E Chico Xavier, se deparando com a televisão, né? Ele observou toda aquela festa de carnaval, ele simplesmente comentou o seguinte: já começaram a voltar.
Ou seja, muitos dos artistas utilizando o corpo como simplesmente um objeto sedutor de prazer, né, para ganhar muito dinheiro, na verdade, seduzindo e tentando amparar este lado sexual para que seja afortunado dessa forma, né? Então, assim, no livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco também, diz o seguinte: os espíritos habitantes dessa região, que se entregam à sensualidade desde o tempo do imperador romano Tibério César e de Calígula, né, estão aos poucos sendo trazidos à dimensão física, ou seja, à reencarnação, pelo mecanismo da reencarnação compulsória, né? A música apreciada por esses espíritos possui uma espécie de propriedade hipnotizante de baixo teor, que contribui para que entrem em um estado de êxtase perturbador. Afinal, a música influencia o ser em todas as áreas. Aí eu trago aqui uma informação do nosso querido Rossano Klingen, né, que é um psicólogo muito renomado, né, muito conhecido do nosso espiritismo, né, um palestrante espírita muito importante, disse que no seu consultório chegou um adolescente, né, querendo entender o que ele estava vendo nas festas raves. As festas raves são festas de músicas eletrônicas, né, que muito apreciadas, músicas eletrônicas por diversas pessoas, inclusive por mim. Eu adoro a música eletrônica, né, mas nunca estive presente numa rave. Porém, ele conta que esse adolescente chegou lá e contando o fato de que viu algo diferente e que estava achando que ele estava louco. Aí o Rossano pediu para que ele contasse o fato, né? Ele disse que todo momento, do meio em diante, de toda a festa rave, começa a tocar um tipo de música que parece que as pessoas começam a virar zumbis. Ou seja, elas entram num transe frenético e a partir daí parece que agem sem sua vontade. E que ele comenta, o mesmo garoto comenta, que em certas áreas dessa rave ocorre orgias desenfreadas e que ele viu passando entre as pessoas vultos de diversas naturezas, diversos formatos. E ele achou que estava ficando louco, por isso buscou um auxílio psicológico. E o Rossano simplesmente disse: você quer tentar entender? Então vamos começar do começo, né? Vamos entender as energias, vamos entender o que existe, a vida após a morte. Aí o garoto começou a compreender todas as situações. Só que esse fato está mudando. De toda a natureza, como nosso planeta está em transição, né, ele está mudando. Hoje em dia nós temos músicas diversas que trazem um conteúdo muito maior. Pena que muita gente ainda tem vamos falar assim, aquele tapa-olho, né, aquela cultura musical que ele acha que só aquilo que ele gosta é mais importante e é o melhor, né? Nós temos que abrir e temos que ser mais assim, mais ecléticos e prestar atenção nas letras do que estão nos trazendo, né? Eu gosto muito daquele DJ Alok, que hoje em dia ele traz uma situação diferente de tudo que eu já vi. Ele traz letras importantes, letras que impulsionam, letras que preservam a vida, letras que simplesmente batem contra as drogas, batem contra as bebidas. Mas ele toca numa rave, tá? Mas a rave que ele toca não é feita por ele, é feita por pessoas que vão ali com outras intenções. Mas ele traz as músicas para aumentar o padrão moral das pessoas. Olha que interessante. Então que a gente possamos prestar atenção em qualquer tipo de música, porque os bons espíritos estão chegando em qualquer natureza de trabalho. Em qualquer natureza. Para que nós possamos pensar e literalmente evoluir de certa forma. Não é verdade? Então, trazendo aqui, como evitar essas energias e influências nocivas, né, perante esse período? Hoje nem tanto, né? Mas em ambientes onde a gente percebe que tem essas energias muito ruins, né? Como diz Jesus, orai e vigiai. Né? O cuidado com os vossos pensamentos. Né? Conhece-te a ti mesmo, como diria Sócrates. Não é verdade? Colocar à prova as decisões e atitudes. Muitos falam o seguinte: o primeiro pensamento que nós temos é nosso. O segundo não é mais nosso. Então, se nós nos conhecemos, será que nós deveríamos realmente estar ali, naquele ambiente que vai nos tentar? Então, imagina um sexólatro está num ambiente de carnaval, casado ou comprometido.
Será que simplesmente ele vai conseguir segurar o seu instinto sexual perante a uma situação que vai facilitar ele ter uma relação com outra pessoa? Será? Então isso quem vai dizer somente a pessoa. Conhece-te a ti mesmo. Né? Orar em momento de aflição momentânea. Então se aquela tentação chegou, e se o ambiente está muito difícil, ou aquela prova está muito rude, para que a gente possa cumpri-la de alguma forma, aquele problema, eu chamo de desafio evolutivo, né? Todos os nossos problemas são nossos desafios evolutivos. Por quê? Quando nós passamos por ele, sempre fica um aprendizado, em todas as situações, seja ela qual for, né? Manter um pensamento num bem maior. Então, sobre esse momento de aflição, esse orai, né? Olha que interessante. Nas bem-aventurados, os aflitos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, traz o item causas atuais das aflições, que diz o seguinte: a quem então há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Nós temos diversas situações aí que, inclusive, chega a nós, né? O nosso emprego, né? Ou pessoas que chegam para a gente e falam assim: ah, eu não tive sorte na vida, não. Né? Eu acabei não fazendo faculdade, eu acabei não aceitando o emprego, eu acabei me perdendo no álcool, eu acabei não aproveitando os estudos, né? Eu acabei por, e sempre tem uma situação onde a gente possa culpar. Ou seja, que aquela pessoa fala assim: sorte tem você que está naquele emprego, né? E que trabalha assim, assim, assim. Aí a gente para e se questiona: sorte? Ninguém viu o tanto de estudos que a pessoa teve, ninguém viu tanto de trabalho que a pessoa conquistou, tudo que ela deixou, abriu mão para estar naquela posição, para ficar um pouco melhor. E as pessoas simplesmente falam: você tem sorte. É complicado, né? Então, a lei do trabalho, né, ela é muito simples e muito real. Trabalhe para que a sua conquista chegue em todos os âmbitos, todos os âmbitos. Se você quer emagrecer, se você quer melhorar no trabalho, se você quer um relacionamento, trabalhe a si mesmo para que isso possa acontecer, né? Então, na questão da oração, o Livro dos Espíritos, a questão 663, para a gente fechar com chave de ouro, diz o seguinte, né? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha que interessante. Olha que responde os espíritos, né, venerandos a essa pergunta tão inteligente. Respondem o seguinte: as vossas provas estão na mão de Deus, e algumas há que tente suportá-las até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos a este a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. Como diz o Espírito Miramês, ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Então nós nunca estamos sozinhos em qualquer situação. Então aquele momento de aflição, se a sua oração for do fundo do coração, você vai sentir uma energia encorajadora para poder suportar, se isso for de suportar, tiver que passar. Então vai parecer muito mais leve. Então a oração nos aproxima de Deus. Muitas pessoas falam, né? Nossa, mas eu preciso fazer isso tudo para poder fazer certa coisa ou ter a inspiração dos bons espíritos, né? Eu preciso fazer isso tal, tal. Não. Os espíritos benfeitores, eles não vêm até nós se nós não mudarmos a nossa situação e consciência. Então, do início da palestra que eu comentei sobre afinidade de energias, o que é mais fácil?
um espírito superior descer a nossa energia, ou nós cultivarmos uma energia mais fina e do bem para chegarmos até ele? Eu acho que para ele espera que você melhore a sua energia para que você suba até ele e entenda que essa energia fina só vai te fazer bem. Essa energia do bem só vai te fazer bem. Olha que interessante. Então, quando a gente assiste ou lê um livro, né, o primeiro livro de André Luiz, né, fugiu o nome agora, fugiu o nome da cabeça, né? Ele conta a história de quando ele estava lá no umbral para ser resgatado. E quando ele foi resgatado, né, ele simplesmente, os espíritos bondosos estendiam as mãos aos espíritos que estavam naquela situação deplorável, né? Eles não iam, ou eles não enxergavam por ter essa incompatibilidade de energias. Olha que interessante, né? O livro Nosso Lar, né? Então aqui nós fechamos a nossa palestra entendendo um pouco mais sobre a energia e a energia nós, e a energia que nos rodeia, levando em si então os nossos pensamentos para que nós possamos afinar com energias melhores, né? Que nós possamos sintonizar com energias melhores e cuidar dos nossos pensamentos. É proibido ir para um carnaval? Não. É proibido chegar a brincar ao carnaval? Não. Mas depende da sua intenção. Né? Qual é a sua intenção nesse carnaval? Brincar ou outras intenções? Aí as situações acontecem o tempo todo, né? Então deixo aqui a todos muito obrigado, né, a acompanhar, e passamos um pouquinho do limite do tempo, né? Já são 10h05, mas eu agradeço demais a companhia de todos, né? Vamos